Número 38 da pauta, relator do desembargador federal Roger Halp Rios, apelante. Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio Grande do Sul e apelado de Med S.A., distribuidora de medicamentos. Nesse processo aqui, processo 38, impedimento do Dr. Marcelo Denardi, então vota o Dr. Rômulo, né? Dr. José Marcos da Rocha Silva, muito boa tarde, senhor, seja bem-vindo. Boa tarde, excelências, senhor procurador, funcionários. Dr. José Marcos, nesse processo de minha relatoria, eu já disponibilizei o relatório com antecedência. Se Vossa Excelência me permite, e os colegas também, nós podemos dispensar o relatório e escutarmos diretamente sustentação oral. Pois não. Por favor, tenha bondade. Primeiramente, é um prazer voltar a essa casa que tanto frequentei como estudante, estagiário da Procuradoria da Fazenda, encontrando ex-colegas aqui presentes. Fico muito feliz por esse momento. Bom, viemos representar a parte apelada, né, a de MED, Panvel, Grupo Panvel. Por quê? A apelação em tela, ela provém de um auto de infração, o auto número 33076, ao qual o Conselho autuou a farmácia com base no artigo 24 da Lei 3820 de 60. Muito bem. Em primeiro grau, em sede de primeiro grau, foi desconstituída a execução. O Conselho apelou, né, o juiz Acó entendeu que a presença do farmacêutico no momento da autuação atendeu à lei. Vou agora reiterar. Este é o auto de infração do caso em comento, né, cuja capitulação é o artigo 24 da Lei 3820 de 60. O que a lei diz? A lei diz, artigo 24, as empresas e estabelecimentos que exploram serviços para os quais são necessárias atividades de profissional farmacêutico deverão provar aos conselhos federais e regionais que essas atividades são exercidas por profissional habilitado e registrado. Muito bem, o conselho esteve em loco às 10h43 da manhã e lavrou o auto de autuação com este artigo, e quem assinou foi uma farmacêutica que estava presente no momento, funcionária do Grupo Panvel, a senhora Carolina Banecker. O que ocorre, excelências? O Conselho de Farmácia, ele cobra que os estabelecimentos tenham 2 farmacêuticos, né? Ele cria, através de uma resolução, que é a Resolução 577, cargo para os farmacêuticos. Muito bem. O que ocorre, né, na nossa interpretação? O artigo 24 da Lei 3820 informa que deve-se provar que o atendimento farmacêutico está sendo feito por um profissional habilitado. Como foi provado, assinando o auto de infração, possuía um farmacêutico em loco. O que ocorre? No momento que se capitula por um artigo e uma lei e cobra dos estabelecimentos com base em outra uma resolução, isso fere o princípio da legalidade, pois o auto de infração tem uma capitulação e é exigida do estabelecimento outra. Para se ter a validade do auto, ele deveria então ter a resolução ali, não o artigo da lei. Inclusive, já há julgados deste tribunal que entende que é inválida a autuação num caso análogo a esse, pois seria um ferimento ao princípio da legalidade e também da hierarquia das normas, pois a resolução está abaixo da lei ordinária. Outro fato, que já foi, inclusive, pauta no STJ, seria a autuação por presunção, ou seja, o Conselho esteve presente às 10h43 da manhã. Ele presume que às 17 horas, às 18 horas, não há um farmacêutico. E ele autua baseado nisso. Pois bem, o que diz a lei? Que tem que ter um farmacêutico presente. Caso essa profissional, por exemplo, Carolina, não se estendesse a horário mais tarde, que é o que pode acontecer, ela pode fazer a hora extra e ficar até o final do turno, pode-se pegar de uma outra filial, um profissional, e atender, cobrir esse horário. O que não pode é o CRF autuar por presunção, chegar às 10h43 da manhã, presumindo que às 17 horas não haverá profissional de farmácia. Esse caso foi discutido no STJ,
que entendeu que é autuar por presunção, logo, inválido, foi desconstituído uma execução. Inclusive, é o RESP 1772407. Então, o que clamamos? Que este auto de infração que originou a execução, ele tem vícios do princípio da legalidade, por ser capitulado por uma lei que não é a que é cobrada dos estabelecimentos, e também pela hierarquia das normas, além também da presunção. Porque o que isso acontece, excelências? Traz uma insegurança jurídica, pois a autuação por presunção é algo que no ordenamento tributário não cabe, e o Estado democrático de direito, bem como o direito tributário, tem a sua base o princípio da legalidade. Logo, baseado nesses fatos que eu trouxe a vossas excelências, clamamos pelo improvimento da apelação do Conselho. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor José Marcos. O auto de infração está no evento 1, auto 5. A autuação se deu por estar o estabelecimento funcionando sem assistente técnico registrado no Conselho há mais de 30 dias. A sentença examinou o pleito no sentido pugnado pela entidade autuada. Do meu voto, doutor José Marcos e eminentes colegas que distribuí com antecedência, eu inicio transcrevendo a sentença e adotando os fundamentos ali trazidos, até porque, tanto quanto tenho em mente, a sentença efetivamente tem acordo com a jurisprudência do nosso tribunal. E eu acrescento ainda: a presença da farmacêutica com efeito responsável técnico pelo estabelecimento, devidamente registrada junto ao Conselho, supra a exigência prevista no artigo 24 da Lei 3820, de modo que, insubsistente a autuação com base nesse dispositivo, eu estou trazendo também precedentes da turma. Outro sim, impende reconhecer que o Conselho não pode atuar por presunção, de modo que tampouco pode subsistir a autuação sob a alegação de que não haveria responsável técnico em horário diverso daquele em que é realizada a fiscalização. Nesse sentido, também estou trazendo o voto precedente do nosso tribunal, precedente que já tem um certo tempo, inclusive, lançado pela terceira turma, relatora desembargadora Marga Tessler. Nesses termos, de uma forma muito resumida, eu peço vênia, desculpa ao doutor José Marcos por estar sendo tão resumida, mas como eu estou confirmando a sentença, fazendo remissão a ela e a esses argumentos que eu trouxe em adendo, eu estou negando o provimento ao apelo. Eu vejo que há, se os colegas me permitem, um pedido de vista já adiantado pelo doutor Rômulo, de modo que nós podemos dar a vista que o doutor Rômulo solicitou, evidentemente, e aguardar o voto de Vossa Excelência. Doutor Alexandre, quer já adiantar voto? Sim, senhor presidente. Por gentileza. Senhor presidente, nobres colegas, senhor advogado. Senhor presidente, de fato, havia alguns precedentes do tribunal na linha do voto de Vossa Excelência. Só que a questão aqui é a seguinte: a farmácia e essa farmacêutica, ela não tem o horário integral de cumprimento de prestação de serviço no estabelecimento, porque ela presta assistência das 8 às 14 e das 16 às 22. E a assistência deve ser efetuada em período integral. Daí porque há necessidade do registro do assistente técnico que seja registrado no Conselho Regional de Farmácia, conforme o artigo 1º, inciso 2, da Resolução 577 de 2013. Então, na verdade, não há esse assistente técnico registrado. Não houve esse registro durante o período superior a 30 dias. E daí porque, pedindo vênia a Vossa Excelência, eu entendo que é cabível, sim, a multa que foi imposta. Pois não. Então, Vossa Excelência dá provimento ao apelo, né? Eu dou provimento ao apelo. Pois não. Senhor presidente, eu vou pedir vista, porque é uma matéria nova que estamos recebendo, então eu acho que toda a jurisprudência deve ser revista, aquela da segunda sessão, porque são outros juízes, e se nós vamos debater e assinar os julgamentos, nós devemos, então, eu penso que submeter toda aquela jurisprudência
digamos, antiga a uma revisão, até para confirmá-la. E, por outro lado, me parece que essa questão aqui tem uma elevada relevância, pelo menos em termos de Rio Grande do Sul. Já recebi visita do Conselho, vejo que a parte também está atenta, então eu vou precisar de mais tempo para aprofundar o caso, eu vou pedir vista. Muito obrigado, doutor Romulo. Então, no processo 38, iniciado o julgamento, após o voto do relator negando o provimento ao apelo e da divergência inaugurada pelo juiz federal Alexandre Rossato, dando provimento ao apelo, pediu vista ao desembargador federal Romulo Pisolatti. Muito obrigado, doutor. Boa tarde ao senhor.